Olá, pessoal, boa noite. Estamos tentando aqui a conexão mais uma vez. Tudo bom? Boa noite. Olha, vou montar agora aqui o convite. Agora sim conseguimos. Pronto. Boa noite, que bom, entrou. Obrigada, viu, pela paciência, pelos Obrigada, minutinhos. obrigada pelo convite. Desculpe minhas dificuldades, porque eu não domino muito essa questão de ao Instagram, enfim. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Isso que importa, né? Conseguimos estar aqui. Pois é. Olha, muito obrigada. Para mim é uma honra recebê-la aqui, poder ter essa conversa, que é tão importante para tantos alunos que vão aqui, pessoas que já estão passando por aqui, pessoas que vão passar, que vão assistir depois dessa live, vai ficar gravada. Então eu quero agradecer muito essa oportunidade para a gente poder mostrar como que é essa vida dentro das empresas, como que é esse mundo de riscos de ambientais, de leis ambientais, que a senhora colecionou durante toda essa vida, essa longa vida, essa longa jornada de trabalho. Eu fico com muita satisfação e gostaria, já vou iniciando aqui a pergunta. Claro, vou fazer uma breve introdução à apresentação da senhora, porque são prêmios, são conquistas. É uma engenheira que mudou o Brasil, a senhora sabe muito bem disso. Premiada internacionalmente, lá aquele prêmio, né, que a senhora emocionou na Organização Internacional do Trabalho. Então, é um orgulho para o Brasil e poder conversar aqui, poder entender, eu acho que ninguém melhor para mostrar como que é o dia a dia dessa empresa. Depois de tanto trabalho lá no Ministério Público do Trabalho, como que é as empresas no Brasil hoje, como que elas estão? Muito obrigada, viu? Boa noite. Bom, boa noite. Bom, hoje eu estava fazendo um cálculo aqui com um amigo do Canadá. São 40 anos, né? É muito tempo É muito tempo. nessa seara. Mas queria dizer o seguinte: bom, eu fui auditora fiscal do trabalho, né? Fui concursada em 83, eu sou engenheira civil de segurança do trabalho. E comecei, e, nesse período todo, a me inteirar de questões que estavam em discussão em todo o mundo. E um dos assuntos ali em 85 que estava na pauta da Organização Internacional do Trabalho é se o amianto ou asbesto, né, poderia ser usado em segurança ou não. Então, aí começa toda essa discussão, né, com as multinacionais aqui no Brasil que dominavam essa produção, né? Hoje uma produção proibida pelo Supremo Tribunal Federal. A partir desse período em que nós realizamos as fiscalizações iniciadas aqui no estado de São Paulo, depois expandindo para o restante do país, ocorreram algumas reações das empresas. E uma delas, e aí falando dessa questão ambiental, foi a autodenúncia, né? Que isso houve várias experiências, né? No caso da Shell aqui, né? Da Shell em Paulínia, que é a Shell BASF, e também a Eternit, ali assessorada por um grande escritório de advocacia, também na Bahia,
fez a sua autodenúncia. Entrando aí para o campo jurídico, do qual eu sou só uma curiosa, eu comparo ou mal comparo uma delação premiada ou uma tentativa, né, dessas empresas, né, um acordo de leniência para diminuir a sua responsabilidade. Elas assumiram que cometeram, na época, né, hoje tido como crimes ambientais, mas que eles diziam, e na época em que nós exercemos essa atividade na mineração do amianto, que iniciou na década de 30 no Brasil, no final da década de 30, não havia o código ambiental, nós não estávamos ali sujeitos às penalidades. Bom, isso me parece que não trouxe o resultado esperado e eles partiram, então, para uma nova tentativa, que foram os acordos extrajudiciais e que eles promoveram aí no país, esses instrumentos particulares de transação, para que esses trabalhadores lesados ou quem tivesse ali, no caso, inclusive da população, que não chegasse aos tribunais. Então, essas experiências, elas, no primeiro momento, elas foram vendidas até como grandes cases, grandes sacadas das indústrias para elas diminuírem o tamanho do seu prejuízo. Mas, hoje, também, esses acordos extrajudiciais se mostraram bastante preocupantes, porque eles assumiram aí compromissos de longa data e que hoje também estão sendo reavaliados, né? Principalmente oferecendo planos de saúde vitalícios a esses empregados lesados e que, num primeiro momento, pareciam muito atraentes até para esses empregados, né, ou ex-empregados, e que depois foram ficando cada dia menos interessantes, com menos ofertas de acesso. Então, essas foram grandes ideias, foram desenhadas, como eu disse, nessa questão do amianto, que é uma área que eu me dediquei muito, como uma grande saída que as empresas encontraram, principalmente nos anos, final da década de 80, anos 90, e que hoje elas recuaram. Então, o que nós estamos verificando hoje é uma tentativa, no caso dos grandes, né, conglomerados aí, de se buscar juntar as ações civis públicas que foram promovidas pelas nossas associações junto com o Ministério Público do Trabalho, ora como custos legis, ora como parte, né, da litisconsorte dessas ações, e eles estão tentando reunir essas ações civis públicas num acordo global. Nós tivemos o acordo, no caso da Shell BASF, que foi um acordo, à época, considerado, né, de grande valor, alguma coisa em torno de 200 milhões, né, de reais, e que, no caso do Grupo Eternit, eles são menos generosos, vamos dizer assim, e são acordos muito difíceis de serem aceitos. Então, nós estamos nessa fase agora, né? Quer dizer, passamos da tentativa da autodenúncia, no caso específico da mineração, para os IPTs, para os instrumentos particulares de transação, os acordos extrajudiciais. Muitos trabalhadores aderiram e hoje são críticos a esses acordos. Alguns acordos foram anulados, inclusive, pela Justiça. Estamos agora nessa tentativa, é o mesmo escritório de advocacia sempre buscando inovar. E agora, num acordo global que eu não vejo que vá levar ao sucesso. Sinceramente, da minha parte, pela experiência e conhecendo os nossos, a contraparte aí, eu acho que não vai ter sucesso também. E continuaremos aí, né? No caso, judicializando as ações de toda a ordem aí, quer sejam as ações individuais daqueles que podem, né, no caso na Justiça do Trabalho, são ex-empregados, ou na Justiça Comum, no caso da população indiretamente exposta ou ambientalmente exposta, e as ações civis públicas, as nossas class actions aqui no Brasil, que caminham de maneira muito lenta, até porque alguns juízes, infelizmente, entendem que há prescrição
mesmo que as doenças se manifestem muitos anos após, tá? Que é o chamado grande, né, período de latência. São doenças que são crônicas, né? Então, nós não temos efeitos imediatos. Então, quando elas se manifestam, às vezes 60 anos após a primeira exposição, tá? Alguns juízes, nessas ações coletivas, nas ações civis públicas, estão entendendo que estariam prescritas, principalmente se as empresas fecharam. Enfim, é uma outra batalha que a gente enfrenta. Mas nós estamos também, vamos dizer, ao longo desses anos, aprendendo os mecanismos possíveis, acessíveis a esses que foram vitimados por essas produções perigosas, sujas, desacreditadas. Quer dizer, a senhora trouxe aqui vários elementos importantes para os advogados e para toda a sociedade compreender como que, com o passar do tempo, um elemento que até então era utilizado, que é o amianto, não se tinha conhecimento da sua mortalidade, quando aquilo passa a ser descoberto, quando a gente tem tecnologia, enfim, avanço de ciência, a senhora pode explicar melhor que eu, aquilo passa a ser descoberto, aquilo se transforma numa batalha jurídica, né? Numa disputa jurídica passo a passo. Quer dizer, o direito, ele serve para resguardar as vidas das pessoas, serve para resguardar a vida de todos, sejam os trabalhadores, sejam os consumidores que manuseavam, né, todo esse material, que manuseiam por aí. Como que a importância, então, pelo que a senhora me contou, de terem advogados comprometidos com esse equilíbrio ambiental, com a saúde humana, para poderem compatibilizar aquele cenário da empresa que vai precisar fechar, que é aquela atividade que vai precisar ser encerrada de alguma maneira, com a necessidade de indenizar os trabalhadores, de retirar aquele produto do mercado, de compatibilizar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, os juízes não conseguiram isso, os juízes não estão conseguindo, eles vão criar histórias aí, vão criar prescrições, vão criar alguns argumentos, mas é um papel, então, vital dos advogados saberem olhar para isso e, sem juiz, buscarem a solução mais adequada. A senhora vê essa saída assim? Seria esse o caminho? Sim. A começar é o seguinte, né? Um ponto importante. O conhecimento do risco das doenças relacionadas ao amianto, ela existe há mais de um século, né? Cientificamente, né? Nós temos isso, né? Houve, evidentemente, um negacionismo, usando uma expressão da moda, por parte da indústria, que alega, né, que esse conhecimento é recente. Não, não é recente. Né? Cientificamente, ele é bem estudado. Antigo. Então, o que vai acontecer é quando a sociedade, enfim, ela se organiza, né? E aí busca mecanismos, e aí a participação dos advogados é fundamental, porque, né, a partir do momento que essas questões chegam aos tribunais, no início, muito tímidas, né? Eram ações até, vamos dizer, de se experimentar ali qual seria a reação, né, dos juízos, né, em relação a empresas extremamente poderosas. Né? Então, houve no início, vamos dizer, no início da década de 90, decisões muito tímidas, né? Que hoje esse cenário se modificou, não há dúvida. Nós temos tido decisões principalmente no Tribunal Superior do Trabalho, decisões extremamente importantes, né? Nas ações individuais. Nas coletivas ainda não, tá? A não ser via um acordo, como foi o caso da Shell Basf, mas assim, decisões nas class actions, nas ações civis públicas, tal, essas ações ainda nós não obtivemos êxito, vamos dizer, no último grau, né? Se me perdoem se eu cometer alguma impropriedade jurídica, porque a minha formação é em engenharia, então é um pouco, vamos dizer, limitada. Mas vamos dizer uma coisa extremamente importante. A questão do amianto, quando ela foi judicializada no Supremo Tribunal Federal, isso há 20 anos atrás, quem levou, né, essa questão para o Supremo foi a indústria, no sentido de se proteger. Quando ela começa a perceber que há decisões já de primeiro ou segundo grau que começam a ameaçar os status quo, o que ela faz? Ela vai ao Supremo
principalmente contra leis que vinham gradativamente proibindo a exploração mineral. Então, quando eles vão ao Supremo, eles estão certos de que, com os seus grandes escritórios, não é, comparados, né, havia aí uma correlação de forças extremamente desigual. Né? Então, eles buscam no Supremo, e, por sinal, à época, o presidente do Supremo acaba sendo, depois, advogado, né, quando se aposenta, né, advogado dessas empresas. Muitos deles se tornaram, né, ministros aposentados que se tornaram advogados das indústrias. Então, nós nos surpreendemos. A gente não tinha, naquele momento, uma visão da nossa participação ali. Né? Como que nós iríamos? Até que nos associamos a uma banca de advogados que se dispôs a fazer isso pro bono, né? E que nos levou ao Supremo. Foi para nós uma experiência incrível. Você pode imaginar associações de vítimas participando ali de sessões, das sessões plenas, né, do pleno do Supremo, e tendo um papel, um protagonismo como amicus curiae. E isso trouxe para a gente um conhecimento, uma experiência que até então era muito distante, até porque também, à época, 20 anos atrás, a gente também não acompanhava pela TV Justiça, passamos a acompanhar mais recentemente essas sessões. Então, foi de uma riqueza, eu digo assim, eu trabalhei com os vários agentes cancerígenos que, dentro do Ministério do Trabalho, na área, no setor da construção civil, e depois também na área nuclear, que foi uma área também que me dediquei, e com isso, foi um grande aprendizado, é um grande aprendizado para nós, né? E essa relação, esse diálogo com os advogados foi para nós enriquecedor, né? A gente aprendeu muito até onde nós podíamos ir, né? Porque eu, dentro do Ministério do Trabalho, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, sou de uma época em que o Ministério do Trabalho, ali, né, para quem é de São Paulo conhece, era um prédio antigo, né, icônico, foi fechado, infelizmente, da Martins Fontes. Lá, ali na porta, você tinha aqueles, eu não sei qual é o termo correto, aqueles perna de pau, sabe? Aquelas figuras que ficavam com cartãozinho. Todo trabalhador que passava pela antiga Delegacia Regional do Trabalho, depois Superintendência, tinha aquele cartãozinho. Quer colocar a empresa no pau? Era essa a visão que se tinha, né, até então, da justiça, que o trabalhador tinha acesso. Era colocar no pau, aquela reclamação mais, vamos dizer, corriqueira, horas extras, férias, demissões de maneira irregular, tal. A partir do momento que a gente começa a atuar nessa área ambiental de maneira mais consistente, com maior, e aí com a participação, como eu digo, de advogados, a coisa muda de figura. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava num evento da Associação dos Advogados de São Paulo e fiz um apelo. Eu disse, olha, nós estamos com um grupo de trabalhadores de uma estatal que trabalha com questões nucleares, eles estão adoecendo, eu não consigo o apoio nem do sindicato deles para que eles possam trazer essa matéria em juízo. E aí eu tenho de dizer, o doutor Luiz Carlos Moro, ele ali presidindo aquela sessão disse, eu aceito representar os trabalhadores de maneira pro bono, e foi uma ação que conduziu aí a uma decisão aqui da Vara do Trabalho, né, aqui em São Paulo, e que foi muito bem sucedida. A partir disso, nós tivemos outros, e o escritório também, sem fazer propaganda, né, mas também que se associou à nossa ABREA, que é o escritório do Dr. Mauro Menezes, que tem, então, advogado para a ABREA no Supremo e em várias ações. E é com eles que nós temos aprendido muito como trabalhadores hipossuficientes que necessitam se organizar e que possam buscar aí uma justiça que se faça, né? Justiça.
uma questão de Esse, direito só, uma questão de justiça. justiça, claro. Tudo isso que a senhora traz é muito novo, né, para o direito. Quando o direito, a senhora acabou de comentar, né? Quando o direito deixa de ser só aquele acesso para se buscar horas extras, uma jornada de trabalho, um vínculo trabalhista, e passa a ser o direito, passa a ser o tribunal que vai julgar o ambiente do trabalho, né? A qualidade, quem está trabalhando ali não pode se submeter a qualquer temperatura, a qualquer material, trabalhar de qualquer maneira. Então, isso, apesar de ser histórico, quando a gente olha para a CLT, quando a gente olha para as evoluções, para as lutas operárias, isso tudo começou daí, né? Dessas condições do meio ambiente do trabalho. Mas olha só como no Brasil isso começa, então, lá no final de 90, anos 2000, a década de 80, aquilo ainda começa a se sedimentar. E o papel do advogado, então, como a senhora relatou, foi crucial para isso, porque é o advogado que aceita, olha, eu aceito ir para essa causa difusa, que a gente chama de bem difuso. Eu aceito olhar para esses trabalhadores e olhar para essas empresas e compatibilizar isso tudo, né? Como eu estava falando, do desenvolvimento sustentável. Então, um dos caminhos mais adequados, depois de toda essa luta e todo esse trabalho, essa batalha judicial, fora do judicial, tantos acordos que o senhor comentou, o mais adequado seria, então, esses advogados terem esse conhecimento, essa expertise, para tirar isso do judiciário e para conseguir, então, efetivar esses direitos para as empresas, para os trabalhadores, e claro que quem está o polo aí com o suficiente, seria o mais adequado a gente trabalhar fora do judiciário? Então, são várias as frentes, né? No caso, por exemplo, a questão do amianto foi tratada muito bem, né, pelo Ministério Público do Trabalho. Nós temos, dentro da CODEMAT, tá, que é a Coordenadoria de Defesa Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, um projeto que foi extremamente importante na luta pelo banimento do amianto, tá? Eles estabeleceram vários TACs, empresas que eu teria fiscalizado enquanto estava na ativa, porque hoje, eu aposentada, eu trabalho voluntariamente com as entidades de vítimas, quer seja do amianto, quer seja do nuclear. Trabalhei muito com as vítimas também dos POPs, dos poluentes orgânicos persistentes. Então, várias frentes, né? A nossa associação, inclusive, que é a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, ela, inclusive, divide seu espaço com a Associação dos Mercuriados. Nós aqui iniciamos a questão do movimento 28 de abril, antes até que se tornasse hoje, né, o Dia Internacional da Segurança e Saúde no Trabalho, preconizado aí e pela OIT, capitaneado pela OIT, antes de virar, inclusive, legislação no Brasil, de considerar o 28 de abril, nós já nos manifestávamos, nós reuníamos as associações de vítimas dos vários processos industriais. Eu trouxe para o Brasil essa ideia e vieram as associações por muitos anos, nós fizemos manifestações em conjunto, depois isso hoje ganhou uma outra dimensão. Então, assim, há sim a importância do papel dos advogados, não tenha dúvida, da judicialização, mas nós temos algumas limitações. Por exemplo, o que houve na Itália, com um processo criminal contra o proprietário da internet, tá? Em que a gente participou ativamente junto com a Associação Italiana e que, quando se chegou à Corte de Cassação, que seria, no caso, né, semelhante, talvez, à nossa corte aqui, o Supremo, e a Corte de Cassação italiana teve um debate lá, que para mim era um debate novo sobre direito e a justiça, tá? E que se optou pelo direito e que considerou que o crime estaria prescrito, que foi uma grande frustração mundial, foi um dos processos que mais se trabalhou, e junto com a Procuradoria italiana, né, de Turim, que teve um papel importantíssimo nessa questão. Então, foi bastante frustrante, e a gente viu que, não só no Brasil, né, mas que nós temos aí, em alguns países considerados aí, onde se avançou muito, né, no debate ambiental, que tem suas limitações. E aí a gente acompanha os casos americanos, né, das class actions. Exemplo é o caso agora recente da Johnson Johnson, sobre o talco mineral contaminado com amianto, e que causou, assim,
milhares de vítimas entre mulheres que utilizaram o talco, não é? E que na infância, e que obtiveram agora grande êxito nas cortes americanas. Não é? A Itália busca mais o caminho criminal também, e aí as ações elas quase que caminham juntas, né? Mas agora aqui no Brasil, no aspecto criminal, a gente não caminhou em nada. Essa é uma das grandes, vamos dizer, limitações que a gente tem tido nas nossas ações, porque nós podemos dizer que na área do trabalho nós temos grandes avanços, tá? Tivemos ações muito bem sucedidas, né? Recentemente, uma grande siderúrgica foi condenada num processo que, em primeiro e segundo grau, não teriam tido êxito e que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, né, esse caso, que era um caso bastante intrigante, inclusive para nós, do ponto de vista técnico. Era um câncer que não era dos cânceres mais conhecidos né, na literatura sobre a questão do amianto. Então, houve, né, nesse aspecto. Na justiça comum, a coisa é um pouco mais difícil, né, de se buscar para os familiares aí, principalmente pela contaminação ambiental, quando não há diretamente ligado ao trabalho. E na questão criminal, ainda, infelizmente, a gente não teve nenhuma grande ação, como houve essa na Itália, que infelizmente acabou tendo a decisão da prescrição, mas que tinha sido condenado o proprietário bilhardário da indústria Eternit, na multinacional suíço-belga, francesa, ele foi condenado em primeiro e segundo grau, né? A prisão mesmo, né? A detenção de 12 anos inicialmente, que foi depois majorada a 16 anos, uma multa altíssima, e que, infelizmente, na Corte de Cassação, nós tivemos aí esse grande debate sobre a questão do direito, a questão da justiça, que, para mim, como engenheiro, é um pouco difícil de compreender, mas, enfim, foi o que prevaleceu nesse debate. Para todos nós, viu? E trazendo um pouquinho toda essa a sua trajetória, para quem está começando na área, para quem é advogada, para quem nunca pisou, às vezes, no chão de uma fábrica, não entendeu ainda como que é fábrica, eu digo, hoje quase não tem fábrica, mas fábricas e estabelecimentos, a gente fala do meio ambiente do trabalho. Como que, com toda a experiência que a senhora tem de fiscalização, como que deve ser a postura desse empresário? Explicando também aqui para os advogados que vão ter essas empresas como clientes. Como que tem que ser a postura? Tem que ser a postura de, olha, eu estou olhando para essa lei, eu errei, se declarar isso, ou tem que ser aquela postura que às vezes a gente vê, não fiz nada disso, não é comigo, eu não sabia, tá tudo certo. O que a senhora vê hoje que é mais frutífero para a gente, até porque a gente viu um cenário agora de ESG, né? Que as empresas estão buscando aí se comportar, se mostrar corretamente perante a lei ambiental. As empresas hoje, elas têm um olhar, quer dizer, não é? Um pouco diferente do que nós tínhamos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, porque nós temos uma sociedade hoje mais consciente, mais exigente, haja vista a própria Johnson Johnson, que num primeiro momento ela se negou, tá? Vamos pegar um grande grupo, né, que está aí nas páginas, né, da imprensa e com muita repercussão. No primeiro momento, existe a tese, as 3 teses do cachorro. Eu acho muito interessante isso. Os americanos têm algumas questões muito importantes que eu acho que a gente... que aquele não polua aqui no meu quintal, não. O melhor que o dinheiro pode comprar, eu gosto muito disso. Eu sempre digo a eles, vocês têm o melhor que o dinheiro pode comprar. Mas essa 3 teses do cachorro é alguém que foi mordido por um cachorro, certo? Então, os advogados usam muito isso. Então, no primeiro momento, o que as empresas fizeram dentro das 3 teses do cachorro, eu não tenho cachorro, certo? Depois, não mais podendo negar a existência do cachorro, disseram, bom, tá? Realmente eu tenho um cachorro, tá? Mas ele não te feriu, não é? E a partir do momento em que fica incontestável a lesão, ele diz, olha, tudo bem, eu tenho um cachorro, ele te mordeu, mas a culpa foi sua,
porque você provocou o cachorro, ele estava quietinho lá no canto. Então, nós temos isso. A Johnson Johnson, no primeiro momento, a Eternit, no primeiro momento, diziam, o nosso produto não há risco. A indústria do tabaco fez a mesma coisa. Não há risco nenhum. Num segundo momento, eles apresentam essas teses, inclusive, feitas pelo melhor que o dinheiro pode comprar, negando esse risco. Então, eu tenho o produto, esse produto realmente ele produz risco, mas o problema não é... A gente trabalha com segurança. Vocês é que não se protegeram. Não usaram a máscara, não tomaram as devidas medidas, então, sempre isentando o produto. Então, ainda temos isso. Mas, veja, o exemplo da Johnson Johnson, ela acabou sacrificando o produto, o carro-chefe dela, que era o talco para bebês. Só que ela fez isso Canadá e Estados Unidos e, inicialmente, por quê? Porque ela estava sob pressão. No segundo momento, ela diz, eu vou proibir nos demais países. Mas se nós formos em qualquer drogaria aqui em São Paulo, vamos dizer, nos grandes centros, ontem mesmo, eu entrei num dos grandes, numa das maiores redes de drogarias, está lá, já tem o produto substituto, que é o amido de milho, que nossas avós já usavam isso, o fubá, e que é a alternativa da própria Johnson Johnson, da própria Pompom e tantas outras aí produtoras de tal. Mas ele continua, você entendeu? Se não houver por parte de órgãos como o PROCON, que a gente já denunciou, órgãos de defesa do consumidor, o IDEC, tudo, para retirar isso do mercado, eles vão deixando. Então, por que nos Estados Unidos eles já tiraram há 2 anos, no Canadá? Na Índia, nem ainda ofereceram o talco alternativo. O porquê fez a Brasilite Eternit sob pressão? Eles desenvolveram uma telha hoje que não tem amianto. Não é? Quer dizer, o mercado, e eles alegam sempre questões mercadológicas, nunca porque eles causaram tantos danos. A Johnson Johnson fez a mesma coisa. Não é que o nosso produto é nocivo. Quem ficou doente é porque foi o câncer que matou, não fomos nós. Mas tira o produto do mercado. Então, a diferença que nós temos de 30 anos atrás é que hoje a indústria se vê compelida a sacrificar, às vezes, aquilo que lhe dá mais lucro. E tem acontecido com vários produtos que deixam de ser produzidos porque a alegação de que o mercado não aceita mais o produto, mas que o produto é seguro. Eles garantem que o produto é seguro. A Johnson Johnson entrou, então, numa outra questão que eu temo que aqui no Brasil também vá se buscar. Eles criam uma nova empresa, colocam todo o prejuízo que eles têm, todas as ações numa empresa e vão à falência com essa empresa. Então, isso não foi aceito. Eles tentaram, a Johnson Johnson tentou isso nos Estados Unidos, criou lá uma subsidiária, e que acabou não sendo aceita para que ela ficasse com todo esse passivo. Aqui, por enquanto, acho que o pessoal ainda está um pouco temeroso, mas recuperação judicial é algo também que tem sido buscado. A Eternit é um exemplo disso. A Eternit, ela alega que quando se aprovou o banimento do amianto no Brasil, em 2017, que ela teve um grande prejuízo, então, que entrou em recuperação judicial. E aí, com isso, nós temos aí aproximadamente 6 anos, o bloqueio de ações já que tinham praticamente o trânsito em julgado, e que os trabalhadores ficaram sem receber. E quando receberem, vão receber sem as devidas correções. Agora ela diz o seguinte, que ela não entrou em recuperação judicial porque ela estava pré-falimentar, mas foi para garantir os seus ativos, para que não houvesse risco. E que agora ela precisa sair da recuperação judicial, porque ela precisa de novos investimentos e que a recuperação impede. Então, são, vamos dizer, mecanismos utilizados por essas empresas para tentar minimizar o seu prejuízo, o tamanho do seu prejuízo. Então, é difícil. Inclusive, nós, no caso, as vítimas do amianto fazem parte aí, dentro do processo de recuperação judicial para
buscarem aí o que lhes é devido, né? Exatamente. Ou seja, essas estratégias de negar, né? Como eu estava falando do cachorro, eu nego que sou eu nego que eu fiz, eu nego que eu coloco a culpa no outro. São estratégias fadadas ao fracasso. A gente vê que a história está utilizando isso, já utilizou. Mas quando a gente analisa a letra da lei, quando a gente analisa cientificamente o que está acontecendo, a gente vê que mais cedo ou mais tarde essa estratégia vai por água abaixo. Eles ganham, talvez, tempo, ganham, né, algum trabalho ali no judiciário, mas acaba resultando num prejuízo para a empresa. Ou seja, aceitar que, olha, eu realmente estou fazendo isso, eu vou melhorar a minha produção, eu vou alterar, eu vou retirar esse produto, como a senhora deu exemplo na internet, vou mudar, vou retirar esse elemento, vou colocar um outro produto na linha. Isso é uma ação que tem que ser feita imediatamente, digamos assim. Nada desse imbróglio aí judiciário que não leva a lugar nenhum. E, na verdade, o ganhar tempo, né? No caso, eu pego sempre amianto, porque são 22 horas por dia pensando nisso. Nós tivemos uma decisão importante do Supremo em 2017, né? E aí, inúmeros recursos, né? Embargos, enfim, de toda a ordem. E tivemos, ainda para completar, uma lei no estado de Goiás que foi aprovado. E é incrível. A imprensa, até eu ouvindo aí algo que é uma coisa tão anômala, você ter uma decisão do Supremo, né? Aí que proíbe o amianto, aí o Estado de Goiás aprova uma lei ao arrepio de tudo isso, na contramão disso, e o que acontece? Temos aí, através do Ministério Público do Trabalho, de sua associação, entra com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, que é inconstitucional, já nasce, né, na sua origem. E o que ocorre? Ele pode utilizar, pode explorar esse amianto para fins de exportação, que é um crime ambiental, aí sim, um duplo padrão, ou uma dupla moral, como queiram chamar, mas é um caso de injustiça ambiental, de racismo ambiental. Aqui no Brasil nós não produzimos porque, né, nós seguimos a decisão do Supremo, mas a gente exporta, né, para a Ásia, para a África, para o restante da América Latina. E essa lei estadual, ela... deveria ficar, vamos dizer, o amianto, no meu entendimento, aí vem uma visão de uma engenheira, que enquanto não fosse julgada, que não deveria usar o amianto, certo? Porque dá uma decisão, essa deveria prevalecer. Não, ao contrário, ele pode continuar produzindo até que essa lei seja declarada inconstitucional. Veja, foi em 2019. Quer dizer, nós tivemos uma decisão de banimento em 2017, uma lei aprovada em 2019, sancionada pelo governador Caiado, tá? E que até hoje ela está válida. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou a lei estadual inconstitucional. Quer dizer, entrou num plenário virtual, houve aí um voto do ministro Alexandre, dizendo que realmente a lei é inconstitucional, mas vamos dar um ano para a empresa poder fazer a sua transição segura. Segura para quem? Porque vai continuar permitindo que as pessoas se exponham, porque não é só o trabalhador da mineração que está exposto, é uma cadeia que vem pela estrada, que há acidentes, envolvem outros atores sociais que não deveriam até chegar no porto para exportação. Então, veja, só que aí a ministra Rosa Weber diverge, diz, olha, também a lei é inconstitucional, mas eu não concordo com o prazo de um ano. Assim, aí vem um terceiro ministro que pede vista. Então, quanto mais tempo eles estão ganhando com isso, tá? E eu vi, então, o jornalista Gabeira dizendo que é um absurdo imaginar que no país essas decisões que vão contrárias, né, que são ou embargos que sejam, e que dão sobrevida a essa indústria poluidora. Então, isso precisa mudar. Eu não sei como, quem é que pode fazer isso, mas que não tem sentido, no meu entender, que uma decisão do Supremo não seja cumprida. Que
lei, ora lei, quer dizer, a lei que pega, a lei que não pega, a decisão que pega, não pega. Isso eu ouvi várias vezes no Congresso Nacional, das leis que pegam e das leis que não pegam. Então, algo precisa mudar na nossa sociedade. Tá? E é realmente exasperante. Eu vou lhes dizer que nós estamos nessa briga, né? Foram muitas ações diretas de inconstitucionalidade, reclamações, ADPFs, todos os instrumentos que a indústria pôde, né? Com seu poderio econômico, com seu poderio político, e que utilizou para o quê? Para postergar aquilo que ela sabia que teria um dia de acontecer. Então, a questão do amianto é uma questão de tempo. Agora, infelizmente, vai acontecer? Vai. Né? Já aconteceu para o mercado nacional, mas temos ainda a produção para fins de exportação, o que é lamentável. E aí eu acho que o direito, né, os operadores de direito podem ajudar em muito. Nós precisamos avançar com esses mecanismos para que a sociedade realmente chegue ao ponto de nós dizermos temos leis que são respeitadas, temos justiça ambiental nesse país que realmente é praticado. Sim, e temos, né, temos as leis necessárias, todo um conjunto de princípios de direito ambiental, ele proíbe o retrocesso dessa proteção. Então, se o advento de uma nova lei que retroage, fala, não, agora pode o amianto, isso é proibido. Nas bases do direito ambiental isso é proibido. Então, é questão de dias realmente para essa lei que já nasce inconstitucional, ser reconhecida inconstitucional e que não haja, de fato, nenhuma produção. Porque esse é um tema também que eu brinco com os advogados. Olha, se você sabe resolver uma questão ambiental aqui no Brasil, você sabe resolver em qualquer lugar do mundo. Porque os temas são os mesmos. Então, se é proibido o amianto aqui, é proibido, né? Tem que ser proibido em outro lugar, né? Eu tô falando do mesmo ser humano, tô falando de vida. Esse trabalho, né? Eu acho que a gente olhar para a importância desses temas, para a importância do meio ambiente do trabalho. A gente deve, né? Os operadores agora, os que vão entrar na carreira, os que estão querendo migrar para a área ambiental, já perceberem, olha, essas estratégias são voltadas ao fracasso. Eu vou levar o meu cliente a gastar mais ainda no judiciário uma conta que depois pode ser que ele de fato não pague, porque isso só vai avolumando. A gente já tem um histórico aí de decisões, de estratégias fadadas ao fracasso. Tem os princípios já que nos alimentam, né? E isso a gente precisa deixar isso muito claro, falar isso cada vez mais. Mas só uma última pergunta, porque eu sei que o nosso tempo foi acabando já. Eu queria que a senhora falasse sobre essa presença aí. Como que é entrar numa fábrica e ver ali questões ilegais? Como que a senhora já bate ali de pronto, fala ali com o gerente operacional, fala talvez com algum diretor, a senhora logo percebia que tinha uma coisa errada, eles logo se autodenunciavam, claro, falando alguma coisa. Como que é esse dia a dia, assim, para quem quer aprender melhor sobre isso? Bom, como que tem que receber o fiscal do trabalho? Bom, então vamos lá. Essa é a área que me apaixona. Eu me aposentei, eu acho que assim, eu sinto muita falta do trabalho em si. Né? É que o momento político era um momento muito desfavorável para continuidade dos trabalhos que a gente estava fazendo. Né? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui já para os advogados que nos ouvem, principalmente, né, que forem entrar nessa seara, que, fundamentalmente, a gente precisa identificar esses conflitos, onde eles estão, quem são os atores, né? Como podemos ajudar esses grupos que, às vezes, grupos vulneráveis e que não têm muito suporte, né? Estão em regiões de conflitos muito graves e que necessitam disso, né? De profissionais dispostos a ajudarem, né? Não é só simplesmente pegar um caso, né? Pegar uma causa, né? E lutar por essa causa. E aí, falando então da profissão de auditor fiscal, nós vamos ter concurso, né? 900 vagas serão abertas em breve, né? Essa é a promessa aí que foi feita pelo ministro Marinho, junto com a gestão, né, pessoal da área federal, que é o seguinte: primeira coisa, tá? Quando chega uma demanda para nós, é muito importante esse diálogo com quem o fez.
em geral, eu sempre estimulei que isso viesse por grupos organizados, pelo sindicato. Primeiro, porque a gente precisa preservar aqueles que estão dentro da fábrica e que serão punidos, com certeza. Tá? Então, é bom não individualizar. Eu fiz um trabalho com os metroviários em São Paulo, então eu dizia, era assédio na época, se discutia até um pouco ainda o assédio moral, eu dizia, olha, vamos tentar entender o contexto, não é, do que ocorre, para que a gente não individualize a culpa ou no chefe, simplesmente, porque existe toda uma questão organizacional, principalmente no assédio, né? Não é uma questão de um chefe que assedia ou um colega que assedia. Isso faz parte, às vezes, da cultura da empresa. E no metrô, eu percebia isso. Havia um incentivo a essa cisânia, até para que esses trabalhadores não tivessem uma organização muito grande, ainda mais no setor estratégico. Então, vamos lá. Identificar, primeiro, chega uma denúncia para a gente, vamos entender qual é o real objetivo daquela denúncia, tá? Para que ela não fique nisso, individualizada, contra um chefe, contra um gerente, mas que se entenda o porquê da questão. Lógico que algumas pessoas personificam, né, essa questão, assumem realmente a camisa. Isso vai acontecer comigo muitas vezes, gerentes que brigavam comigo porque diziam que era um absurdo o que eu estava fazendo, e que depois, anos depois, me procuravam já doentes, já demitidos, e dizendo, olha, você tinha razão. Então, eu procurei sempre dialogar com o sindicato da categoria, que ainda mais porque eu atuei na área do trabalho, com a categoria do sindicato dos trabalhadores. Caso eu sentisse que o sindicato ou tinha dificuldade para entender, ou não estava disposto, quais são as organizações que nós temos dentro da fábrica? A CIPA, tá? Trabalhei muito com os cipeiros, tá? Eles têm estabilidade. Então, é fundamental que a gente, eu sempre que chegava na porta de uma empresa, ao me identificar, eu já pedia o comparecimento dos cipeiros, tá? Quero conversar com eles, quero que eles me acompanhem, tá? Bom, em geral, eu sempre fazia, se possível, um mapeamento dos riscos existentes na empresa pela fala dos trabalhadores. Ouvir os trabalhadores. Não é? Se o sindicato é um sindicato organizado, um sindicato que realmente tem um trabalho na área de saúde, isso nós tivemos sindicatos que atuaram muito fortemente na década de 90, foi uma época muito rica para a gente. Né? E vamos ouvir os trabalhadores. Quais são as queixas? Porque, às vezes, se tem alguma coisa que me incomoda, muitas vezes eu dizia, tudo bem, não é que o papel higiênico não é importante, ele porque você está sofrendo pela falta do papel higiênico. Mas vamos ver outras questões, tá? A empresa dando leite, ao invés de reduzir o risco, minimizar ou eliminar o risco no ambiente de trabalho, aí dava leite, o trabalhador bebia o leite na produção, ou se alimentava na produção, quer dizer, sujeito a esse risco. Bom, e o andar na fábrica, né? Essa história de ficar em escritório vendo papel, como eu dizia, olha, esses programas que existem na nossa legislação, quer ser o PPRA, quer ser na área da construção civil, o PCMAT e outros tantos programas, laudo de economia, isso é para a empresa. Vocês são obrigados a fazer, está na legislação, mas isso aqui é um guia do que vocês têm de fazer. Eu não preciso disso. Não é isso que vai me conduzir, fazer né? Conhecer a fábrica. Então, uma outra questão que eu briguei muito, mas eu fui vencida, que é o seguinte, a falta de especialidade na fiscalização. Por exemplo, eu não consigo imaginar, tá, qualquer profissional que não seja um engenheiro, tá? E aí não é nenhuma questão corporativista, mas, por exemplo, na área da construção civil, é fundamental que haja um engenheiro junto, porque são riscos que, às vezes, tá, passam despercebidos. Por exemplo, uma roldana que não está devidamente dimensionada, tá? É um elevador de carga que pode estar colocando em risco a vida das pessoas e que, num olhar, simplesmente, não traz essa informação. Tá? Então, é fundamental a especialidade. Não digo que você possa reduzir a esses profissionais. Eu sempre me fiz acompanhar dos colegas médicos, porque eles têm acesso
a informações médicas que eu, como engenheira, não tenho. Uhum. Então, a visão da multidisciplinaridade é fundamental, da questão da organização do trabalho no setor terciário, no setor bancário, que é um setor em que os riscos não são tão visíveis. A ergonomia, por exemplo, a gente precisava muito de profissionais que entendam da organização do trabalho. Não é? Agora, a escuta do trabalhador, para mim, é fundamental. Se eu não tenho um colega que tenha um conhecimento específico que vá junto, sempre defendi uma coisa que eu achava um absurdo. Quando nós atuávamos em equipe, ao invés de nós pontuarmos para os nossos ganhos, os nossos subsídios, nós éramos reduzidos porque estávamos trabalhando em 3 ou 4, quando isso deveria ser um incentivo. A equipe multidisciplinar, os resultados são com certeza muito melhores. Eu trabalhei com um colega que ele era auditor da área trabalhista, mas que ele veio da Receita Federal. Então, quando nós chegávamos na fiscalização, ele ia para a área contábil. Era ali que ele desvendava onde é que estava a vinda desses produtos proibidos. Por exemplo, eu fiscalizei muito produto chinês proibido aqui no Brasil, e que ele ia, tá? Às vezes a coisa não vinha rotulada. Então, de olhar o produto, você não sabe. Então, você precisa de algumas informações. E ele levantava isso com uma facilidade. Guias de fundo de garantia. Então, assim, eu sempre fui uma entusiasta do trabalho multidisciplinar, principalmente quando nós estamos fiscalizando grandes grupos. Eu fiscalizei General Motors, né? Fiscalizei grandes empresas aqui na região de São José dos Campos e precisava mesmo, sozinho eu não dava conta. Eu fiscalizei a Cidade de Deus do Bradesco, fiscalizei com a CIPA, né? Porque eu fiquei anos, né, em Osasco, indo semanalmente. Cada local tinha suas especificidades. Então, isso é muito importante. Essa riqueza, tá? O conhecer a cultura da empresa, o conhecer o dia a dia dos trabalhadores. Fiscalização que vai um dia só, sinceramente, tá? O resultado é pífio na transformação. Uma outra coisa, às vezes os colegas, né, multam, fazem milhões de autuações, blá, 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 que no final as empresas têm benefícios se elas não recorrerem, e as multas são valores irrisórios. Tá? Eu trabalhei sempre muito com embargos, com interdições, que são coisas mais impactantes, como eu dizia. Veja, tá? A multa você vai usar para o quê? Para melhorar o seu ambiente de trabalho, mas você vai corrigir isso num prazo XYZ, tá? Mas com respaldo do movimento sindical, com respaldo dos trabalhadores. Eu nunca embarguei uma obra sem fazer uma assembleia com os trabalhadores. Cheguei a fazer assembleia com centenas de trabalhadores sem microfone, em plena General Motors, interditando o trabalho de terceirizados, precarizados. Então, assim, eu sinto falta desse trabalho, realmente é algo que, sabe, eu amava esse trabalho e talvez hoje, né, já um pouco mais idosa, eu não sei se eu teria o mesmo gás, né? Mas disso eu sinto falta do meu trabalho, da fiscalização. É um trabalho apaixonante e aqueles que realmente têm esse perfil e que gostam de dialogar, eu promovia mesas de negociação, tá? Que hoje o Ministério Público do Trabalho faz, inclusive os termos de ajuste, né, de conduta, os TACs, enfim. Mas eu sempre fiz numa época que não havia nem o MPT, nós não tínhamos a emenda constitucional 45, então eu fazia mesas redondas, chamava mesas redondas, depois mudaram para mesas de negociação, enfim. Mas eu sempre fiz isso, uma fiscalização e logo após uma mesa onde nós íamos discutir com a empresa o que precisava ser feito e os trabalhadores participando, tá? Para que eles acompanhassem, inclusive, cadê o cronograma? Como é que vão ser essas obras? Como é que vai acontecer isso? Os trabalhadores, vocês são os fiscais do seu ambiente de trabalho. Eu sou uma mera, vamos dizer, facilitadora disso. Então, eu sou apaixonada pela área da fiscalização e vejo minha filha formada em Direito, que você conheceu, né, Juliana? Hoje, no seu mestrado, né? E que ela diz, mãe, acho que eu vou para a área de fiscalização. Então, eu digo, olha, não é fácil, mais pela instituição em si do que pelo trabalho, porque o trabalho é apaixonante. A instituição ainda precisa realmente de modernizar,
as relações de trabalho, de entender o papel social, que eu acho que ainda muitos colegas não entenderam que o papel nosso, né, dos auditores fiscais, é um papel de extrema importância no avanço civilizatório do mundo do trabalho. Ontem, quando eu vi os dois presidentes, Brasil e Estados Unidos, falando do trabalho decente, tá? Mas isso nós só vamos conquistar, tá? Com os nossos profissionais, quer sejam os que estão à frente, os sindicatos, enfim, todos os atores sociais envolvidos no mundo do trabalho. Exatamente. Olha, eu fiquei aqui também muito contente de saber que toda essa paixão resultou em trabalhos históricos, né? Resultou nessa mudança aqui do Brasil, do posicionamento do Brasil no mundo. E eu vejo muito tudo isso que a senhora estava falando. Hoje em dia a gente fala em mediação, né? Eu ensino muito para os advogados aqui a escuta ativa, exatamente como a senhora estava falando. Hoje tem essa linha aqui do direito que eu prego muito, que faço, que é o trabalho sem juiz. Olha, você vai lá procurar um mediador, vai lá ouvir um lado, vai lá ouvir o outro, vai tentar entender o que realmente está acontecendo. E fiquei muito contente de saber que, olha, mais ainda na área do meio do trabalho, isso é possível. Olha como tinha, né, fiscalizadores aqui como a senhora, que faziam todo esse trabalho de ouvir, de mediar, de conciliar, para que realmente aquela mudança ocorresse, não fosse apenas, como a senhora falou, não é apenas uma multa, vai lá pagar a multa e tudo bem. Não, a gente quer um resultado efetivo, né? A gente quer a transformação, a gente precisa disso. Ainda mais quando a gente fala em trabalho, que parece que hoje em dia, né, isso é tão distante, não, deixa pra lá, trabalha de qualquer jeito, vai de qualquer jeito. As mudanças climáticas estão aí para mostrar que o trabalho não pode ser qualquer um, né? Não dá para trabalhar de qualquer jeito. Nunca deu. Agora o mundo vai mostrando que não dá mesmo. Então eu fico muito contente de saber que existe, é possível os advogados, ambientalistas terem esse olhar e lidarem, né, já receberem o Ministério Público do Trabalho com esse olhar de alguém que vai estar ali junto para conciliar, ou buscar, né, que o fiscal ali concilie, escute, saber que existe esse papel. Acho que eu brinco muito que, olha, não é uma guerra de Corinthians versus Palmeiras, é entender que tá todo mundo na lei, né? Todo mundo ali tem o mesmo objetivo. Os advogados têm que preservar a lei, né? Tem que preservar o meio ambiente do trabalho. A lei diz isso, o Ministério Público do Trabalho também. Então, acho que é cada vez mais a gente levar essa informação para todo mundo, para a gente formar um time aí de advogados. E espero, viu, que sua filha vier para a área do direito ambiental. Já convido ela, se ela quiser. Segunda-feira tem jornada, eu dou uma série de aulas também online, gratuita. O link está lá na bio, ela se inscreve, vem assistir comigo, que é justamente todo esse envolvimento aí que a senhora fez, viu? Parabéns, obrigada por essa força aí. Eu agradeço muito. E também orienta os colegas, quer dizer, as duas carreiras, né? Aqueles que irão para a Procuradoria do Trabalho. Eu sempre trabalhei muito próxima dos procuradores, sempre, porque eles necessitam do trabalho, eu como auditora no Ministério do Trabalho. Então, são carreiras que se complementam, porque a gente produzia relatórios, isso é muito importante. Ontem eu vim do Rio de Janeiro, uma reunião em que nós estamos recuperando aí trabalhadores que foram expostos, né, até o início da década de 90, a fábrica fechou, incinerador Camarada, Brasilite, e que, infelizmente, hoje, até por uma ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho, junto com os advogados da Associação Brasileira dos Expostos ao Meio, estão com dificuldades, porque não há registros dentro do Ministério do Trabalho, no Rio de Janeiro, que possa ali trazer os elementos de convicção. Então, é fundamental que nós, que trabalhamos nessa área, produzamos conhecimento. Eu fico muito orgulhosa e feliz que laudos que eu fiz há 20, 30 anos atrás, relatórios de fiscalização, sejam usados até hoje. Então, porque as fábricas se modificam, mas esse histórico fica. Isso, esse resgate dessa história, ele é fundamental. Porque nós não estamos discutindo doenças que ocorreram ontem, são doenças hoje, né, recentes, são doenças que ocorreram há muitos anos e que precisam, né, fazer esse nexo, o nexo de causalidade. Então, gente, eu espero aqui que possa ter contribuído, eu sei que é uma avalanche de informações, mas que possam ser úteis de alguma forma ao trabalho que vocês estão desenvolvendo.
Juliana, eu cumprimento o teu trabalho. Nós já estivemos juntas em alguns momentos discutindo questões, né, bastante sérias que vocês estavam enfrentando, e me coloco sempre à disposição, tá? Com essa energia que eu tenho ainda, e paixão, que eu acho que é fundamental, é a paixão, a gente não perder a capacidade de se indignar contra as injustiças. Muito obrigada. Tanta paixão, né? Eu que agradeço. Olha, a senhora me falou uma coisa agora que eu lembrei, até para dar uma dica aí, uma orientação para os advogados que querem trabalhar nisso. Lá no Ministério Público do Trabalho, ele pode consultar, por exemplo, inquérito, se ele quiser saber que área que ele vai trabalhar, que tem de oportunidade, o que está acontecendo hoje no dia a dia. Ele consegue acessar os inquéritos, ele consegue, de repente, acessar esses relatórios que a senhora fez. Como que é isso, se ele quiser conhecer o que está acontecendo? Olha, bom, assim, separando, né? O Ministério Público do Trabalho, com os seus inquéritos, as ações civis públicas, enfim, eu creio que sejam acessíveis aos advogados através da página do MPT, né? Através das procuradorias. Já no Ministério do Trabalho, que é o órgão da administração direta, da qual eu fiz parte há 30 anos, eu fico assim um pouco aborrecida você ter de entrar no Sou Governo, tá? Para poder acessar algumas informações que, no meu entender, deveriam estar publicizadas. Então, esse Sou Governo não é amigável, tá? Eu mesma busco hoje informações que eu produzi no ano passado, tá? E que eu imaginei que eram físicos, né? Muita coisa digitalizada eu tenho nos meus arquivos, mas dos últimos anos, mas aquilo que era físico, enfim, eu busco. E é o que eu digo, essa plataforma do governo, o Sou Governo, tá? Ela não é amigável, realmente não é amigável. Por exemplo, existe um cadastro de empresas que usam amianto, tá? É um exemplo. Eu precisava procurar empresas de um estado, tá? Que hoje já não usam mais amianto, mas é um caso que ocorreu recentemente aqui dos advogados Mauro Menezes, que precisavam de uma informação, tá? Do vínculo, aliás, de uma declaração, autodeclaração de que a empresa teria usado amianto até 1992. Você não acha isso, tá? Então, para mim, é muito frustrante, tá? Imaginar que um órgão da administração direta, esse Sou Governo, atrás de uma aparente modernidade, não é uma plataforma amigável. Eu fiz várias críticas, eu já coloquei na ouvidoria lá, tá? Estou aguardando uma resposta, mas enfim. Quais os caminhos para que a população, para que os operadores de direito tenham acesso? Infelizmente, não é um caminho fácil. Através das procuradorias do trabalho, eu creio que seja mais fácil, porque aí o advogado, através da sua OAB, ele tem um cadastro, que é uma coisa simples, até eu como cidadã, né, com a minha certificação digital, eu tenho acesso. Mas ainda do Ministério do Trabalho, é como eu digo, falta muito para avançar. Muitos processos físicos, infelizmente, desapareceram. E eu fiquei sabendo recentemente, através de um sindicato, dos marceneiros, que eu estou com grande contato lá com o presidente, e ele me disse que quando o prédio da Martins Fontes fechou, infelizmente, esse prédio icônico, que todo mundo conhecia ali na Martins Fontes, eu fiquei a minha vida toda lá, ao fechar, diz que vieram caminhões que o material era jogado de qualquer jeito. Então, eu creio que há muita perda de informação, e é o que eu lamento, o Brasil não tem memória. Eu recebi, só para terminar, a visita de um historiador americano que está fazendo um trabalho recuperando a história do movimento sindical da área de saúde dos anos 80 a tal. E ele veio me visitar porque queria conhecer os meus trabalhos. E ele me diz o seguinte, a maior parte dos sindicatos, porque um outro detalhe, tudo que eu fiz, eu sempre dava cópia para o sindicato. Eu dizia, olha, eu não sei o futuro dentro da minha instituição. Guardem esse material. Porque o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco tem tudo guardado. Tá? Eles têm um acervo que é realmente a cumprimentar. Mas outros sindicatos não tiveram o mesmo cuidado. Então, e dentro do Ministério do Trabalho, o que eu digo, né? Muita coisa se perdeu, essa história da luta dos trabalhadores pela saúde, da década de
80, 90, eu creio que, principalmente porque são processos físicos, eu creio que muita coisa se perdeu, infelizmente. Infelizmente, mas então tem um acesso, né, para quem quer começar a entender uma oportunidade de trabalho, entender o que está acontecendo, né, para poder estudar e ver, vou por aqui, vou por ali. Ainda hoje, então, um dos caminhos é procurar o Ministério Público do Trabalho e ali, como advogado, acessar os inquéritos para conhecer o que a gente está falando, às vezes conhecer mais detalhes, que é o único caminho, né? A gente vai lá, conhece direito quem está fazendo, se necessário for, procura aqui a todo o seu conhecimento, que eu tenho certeza que, olha, vai ter muito advogado aí, vai montar um time de profissionais, vai chamar a senhora para resolver de fato com quem entende, viu? Muito obrigada. Obrigada, boa noite, tá? E desejo a todos, tá, que a gente possa avançar nesse processo, tá, da evolução, desse processo civilizatório que a gente precisa, no mundo do trabalho, que ainda temos muito a fazer. Exatamente. Olha, conte comigo, viu? Porque precisar. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo que passou aqui pela live, por quem vai passar. Obrigada, viu, do senhora Fernanda. Só para terminar, recebeu vários elogios aqui, mensagens de apoio, de parabéns. Olha, Fernanda é uma força moral na luta pela justiça socioambiental. Foram várias. Essa mensagem foi da Riclo Lorenzi. Foram várias aqui que eu recebi, vários aplausos e elogios. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Até amanhã tem live, às 9 horas da manhã também. Tem mais uma explicação e um aquecimento para a Jornada do Advogado Verde. Começa semana que vem, então quem quiser participar, aproveita, que é o evento onde eu explico como aprender direito ambiental, como se tornar um advogado ambientalista. O link está aqui na minha bio. Começa dia 21, foi esse convite que eu fiz para a filha da senhora Fernanda, que eu conheci pessoalmente. E quero que cada vez mais os advogados ambientalistas estejam aqui, se formem, mesmo que não é ambientalista, eu sou advogado tributarista, eu sou penal, eu quero ser civil, tem que entender direito ambiental, tem que entender aqui, ó, do meio ambiente do trabalho, porque tem muita oportunidade de trabalho, de serviço, serviço que pode ser histórico, como a gente viu aqui, com tantas pessoas fenomenais que tem no Brasil. Obrigada a todos, viu? Obrigada. Até mais, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.